E se viesse um ultimato, mas não de um país vizinho, e sim das estrelas? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história fascinante. Uma história sobre uma intervenção cósmica que, olha, bota os maiores líderes do mundo de joelhos. É bom se preparar, porque esse encontro vai virar de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre poder. Tudo começa aqui, num futuro que está logo aí. O céu não só muda de cor, não. Ele anuncia que a realidade como a gente conhece está prestes a rachar. E seja lá o que estiver vindo, o nosso mundo simplesmente não está pronto. Essa é a pergunta que dá o tom de tudo. Parem para pensar um pouco. Os líderes mais influentes do planeta tirados à força de seus palácios e obrigados a prestar contas. Mas não para a ONU, não para outro país, e sim para uma autoridade que não se importa com fronteiras, exércitos ou poder aqui da Terra. O que será que aconteceria, hein? Vamos para a primeira parte, a convocação nos Andes. Como é que esse encontro que parece impossível acontece? Bom, não é com telefonema, posso garantir. É com um chamado que atravessa a própria estrutura da realidade. E aqui estão os personagens e o cenário. Mas isso não é uma reunião de cúpula, tá mais para um sequestro de escala cósmica. 8 líderes mundiais dentro de uma nave que desafia a nossa física, sendo guiados por emissários que com certeza não são daqui. E bem quando a gente acha que a situação chegou no máximo do surreal, ela vai além. Uma cabine de polícia azul simplesmente aparece do nada. E dela sai um viajante do tempo inesperado, trazendo uma inteligência afiadíssima e um toque de humor para um confronto que é, literalmente, galáctico. Bom, agora chegamos ao confronto. O comandante da Confederação Galáctica, um ser chamado Sananda, ele não veio negociar. Ele veio para apresentar um paradoxo, uma pergunta feita sob medida para dar um curto-circuito na lógica do poder aqui da Terra. E para entender o ultimato, a gente precisa sacar um conceito-chave. Anjos, nesse contexto, não são aqueles seres com asas. Pensem neles como a própria força da verdade absoluta. Onde essa frequência chega, mentiras, ilusões e segredos simplesmente deixam de existir, viram pó. E aqui está o paradoxo. Sananda oferece uma escolha impossível. A chegada da verdade absoluta libertaria seus povos. Uma utopia. Mas e eles, os líderes? O que sobra de um governante quando todo o seu poder, que foi construído em cima de propaganda e segredos, é exposto à luz total? Quem são eles sem o título, a riqueza, a influência? O doutor, como sempre, consegue traduzir o dilema com uma analogia perfeita. Acender a luz é ótimo para o quarto, mas é péssimo para a poeira que estava ali escondida debaixo do tapete. A pergunta para os líderes é basicamente essa. Eles são a luz ou são a poeira que vivia muito bem, obrigado, no escurinho? A coisa fica ainda mais profunda. Sananda não para no paradoxo. Ele começa um interrogatório direto, com perguntas que são como um scanner de alma, expondo o que há de mais profundo em cada um daqueles líderes. Escutem só essas perguntas. Quantos choraram de fome enquanto o custo da compaixão era calculado? Alguém estaria seguro em seu palácio se todos os seus segredos fossem transmitidos ao vivo? Isso não é sobre política, é sobre a alma da liderança. Perguntas feitas para expor a verdadeira intenção por trás de cada decisão. E quando a tensão parece que não pode aumentar, a história dá uma virada e revela sua verdadeira natureza. Esse encontro não é só uma convocação, é algo muito mais complexo e, claro, muito mais perigoso. A revelação aqui é de cair o queixo. Acontece que esse encontro não foi uma surpresa total. O doutor joga real. As próprias agências secretas desses líderes já andavam brincando e, perigosamente, com viagens no tempo. E eles tiveram vislumbres bem sombrios do que estava para acontecer. E aqui está o ponto central de tudo. Sananda não está falando de um universo paralelo. Ele está transmitindo uma mensagem do futuro. É uma tentativa desesperada de impedir uma catástrofe na linha do tempo, uma catástrofe que os próprios líderes estão prestes a causar. É um aviso para impedir que o futuro seja simplesmente apagado. E com isso, o verdadeiro ultimato é revelado. A escolha não é mais política, é existencial. Ou eles governam com a verdade que acabaram de testemunhar, ou serão apagados da própria estrutura do tempo, como se nunca, jamais tivessem existido. Com o peso da própria existência nas costas, como será que eles reagiram? A história agora entra na transformação que era inevitável, um verdadeiro download da alma.
Aqui a gente vê as epifanias que quebraram os egos deles. Lula foi forçado a se perguntar sobre a integridade de seus aliados na busca por justiça. Trump teve que encarar a diferença entre força de verdade e só fazer barulho. E Xi Jinping percebeu o vazio de um controle tecnológico total, sem uma alma para guiar o povo. O resultado disso tudo é algo que a história da humanidade nunca viu. Eles voltam para a Terra não mais como rivais, mas como sobreviventes de uma verdade que é esmagadora. E em vez daqueles discursos triunfantes sobre poder, eles anunciam a primeira aliança global baseada não em estratégia ou interesse, mas em integridade. E a narrativa para por aqui, deixando a gente com essa pergunta que é tão poderosa quanto desconfortável. O que aconteceria de verdade se a arquitetura do nosso poder fosse reconstruída não com base em estratégia, mas com base na verdade? A resposta para isso talvez seja o começo de uma nova história para a humanidade.